Olá, pessoal, tudo bem? Vim hoje para falarmos sobre a revisão para a prova, que será esta sexta-feira, dia 5, ok? Estudem bastante. Esse conteúdo, apesar de parecer fácil, ele tem muitos detalhezinhos, então prestem bastante atenção. Para a nossa prova, então, para a nossa prova, então, nós falaremos sobre os biomas. No caso, teremos 3 biomas mundiais: a savana, o deserto subtropical e a floresta pluvial temperada, e mais 2 brasileiros, a Amazônia e o Cerrado. O resto nós veremos com mais calma após a prova e trabalharemos de outra forma que não por avaliação, ok? Então, o primeiro bioma que eu vim para falar com vocês é a savana. Lembrem-se que era esses tópicos que eu falei para vocês durante as aulas que a gente precisava gravar. Então, a gente tem que lembrar da principal localidade, do clima, do solo, da fauna e da flora. Isso vale para todos os biomas que nós estudamos, ok? Não se esqueçam, esse é o principal que vocês têm que gravar. A principal localidade da savana, então, é a África. O seu clima é tropical, tendo uma estação bem definida, seca, e outra estação bem definida, chuvosa, e isso é muito importante para esse bioma. Temos um solo pobre em nutrientes, o que faz com que essas árvores elas tenham uma casca grossa de raízes profundas. Primeiro a casca grossa, né, para a gente conseguir se proteger dessa seca, e a raiz profunda, porque o solo é pobre em nutrientes, então precisa buscar mais a fundo no solo para conseguir o nutriente necessário. A fauna, então, a gente tem uma grande diversidade de insetos, temos muitas aves e aqueles grandes mamíferos que são os mais famosos. Então, o rinoceronte, o leão, a girafa, ok? Pensem nesses grandes mamíferos que vocês sempre têm na cabeça. Eles são todos da savana, ok? Então, aqui na flora, continuando, porque eu só falei em uma partezinha, né? Grande maioria aí de árvores de casca grossa com raízes profundas, mas lembrem-se que elas não estão juntas numa formação de floresta. Nós temos essas árvores espalhadas por diversos campos, por isso que a primeira que está aqui são as gramíneas. Além delas, nós temos também os arbustos espinhosos. E lembrem-se que é onde é ambientado o filme do Rei Leão, como eu já tinha comentado com vocês. Então, o filme do Rei Leão, ele mostra bem essa paisagem de savana africana, ok? Deserto subtropical, principal localidade aqui é a Austrália. Lembre-se que temos também aqui na América do Sul, temos ali no Chile e na Argentina, que é a Patagônia e o deserto do Atacama. O clima desértico, né? Então ele é quente e bem seco, tendo aí chegando até 50 graus durante o dia e negativo até às vezes durante a noite, apesar de aqui estar só 0 graus, né? Um solo arenoso, seco e pobre em nutrientes. Pensem no deserto mesmo, gente. É isso que vocês têm que ter em mente. Essa fauna, é claro que vai ser adaptada para esse clima bem quente e bem seco. Então, aqui nós não podemos ter animais que não conseguem se proteger aqui na pele. Então, temos, por exemplo, os répteis, que têm uma grande quantidade de queratina na pele, para não perder tanta água assim, tá? Então, temos répteis, mamíferos de pequeno porte que sobrevivem se enterrando na areia durante o dia. Escorpiões, formigas e besouros, que são campeões de ficar tempos e tempos e tempos sem tomar uma gotinha de água. E aí, quando vai tomar, uma pequena quantidade já é o suficiente. Flora, óbvio que aqui a gente vai ter uma flora também adaptada para esse clima seco. E aí, como que a gente faz isso? A gente tem, então, plantas que conseguem armazenar água e que transformaram essas folhas em espinhos para poder evitar a perda de água. Quem que faz isso são os cactos. Então, a flora são os cactáceos. Floresta pluvial temperada, então, a principal localidade é a América do Norte. E essa América do Norte costeira, tá? Estamos falando dos litorais da América do Norte. O seu clima é temperado, por isso que ela chama floresta pluvial temperada, e nós temos alta quantidade de chuva no verão, por isso que ela também é chamada pluvial. Floresta pluvial porque chove muito, floresta pluvial temperada porque está no clima temperado. O seu solo é riquíssimo em nutrientes, o que faz com que a gente tenha uma floresta de grande porte. Sua fauna é composta de muita biodiversidade aqui. Nós temos insetos, aves, anfíbios. Ó, anfíbios têm a pele bem pouco queratinizada. Na verdade, nenhuma queratina aqui. Então, eles somente sobrevivem em ambientes úmidos.
Eles conseguem sobreviver na floresta pluvial temperada. Mamíferos de pequeno e também de médio porte. Na flora, nós temos aqui a grande característica da floresta pluvial temperada, ok? Aqui é o que vocês vão ter de ponto de destaque, que são as árvores de grande porte chamadas sequoias. Essas aqui. Lembrem-se delas, são aquelas, no caso, essa aqui é a maior do mundo atualmente, e ela chega a 100 metros de altura. Não tem só ela dentro desse bioma, porém ela é a principal, ela é a mais marcante. Lembrem-se da sequoia. Vindo então para os nossos biomas brasileiros, a Amazônia, principal localidade do Amazonas, do estado do Amazonas, mas temos a Amazônia na região norte do Brasil. O clima é tropical, com chuvas diárias, geralmente no final da tarde, e é um ambiente bem úmido. Então, ele é quente, úmido e tem bastante chuva. Temos um solo aqui pobríssimo em nutrientes, como eu até comentei com vocês em aula. Se tirar toda a mata dali de cima e a serrapilheira, que é o que dá o nutriente para aquela floresta, ali vira um grandíssimo deserto. Temos uma fauna com alta biodiversidade, só não é a maior do Brasil, porque a maior está na Mata Atlântica, porém é a segunda maior. E temos de flora árvores de grande porte. Aqui a gente está falando realmente de floresta. E floresta com árvores com tronco bem grossão, ok? Lembrem-se disso. O último bioma que a gente vai conversar, então, é o Cerrado, localidade Brasil Central, ali no meio do Brasil a gente tem bastante cerrado. É um clima tropical sazonal, assim como a savana, ó. Aqui a gente também tem um período definido de seca, que aqui é o inverno, e um período definido de chuva, que é o verão. O solo pode ser arenoso ou argiloso, dependendo do lugar que a gente está falando, mas sempre com bastante acidez, é um solo muito ácido e um solo pobríssimo em nutrientes. Não é toda planta que consegue sobreviver a essas condições. Nós temos uma fauna com alta biodiversidade. Aqui nós temos grandes peixes, aves, nós temos répteis, bastante répteis aqui, ok? Temos mamíferos, muitos insetos. E na nossa flora, o que vocês têm que gravar também, porque isso aqui também é destaque do cerrado, árvores baixas e de troncos retorcidos, ok? Lembre-se também que o cerrado é um hotspot mundial de biodiversidade e esse hotspot significa que nós temos muitas espécies endêmicas na região, espécies que só vivem no cerrado e que se tirar o cerrado, elas não vivem em lugar nenhum. Então, hotspot mundial de biodiversidade, graças ao seu alto endemismo, alta quantidade de plantas e animais que só vivem ali. E lembre-se também das queimadas espontâneas. É natural no cerrado e também na savana que nós tenhamos queimadas no período de seca, porque a grama está muito seca e o clima está muito quente. Então, isso faz com que tenhamos uma queimada espontânea. Quer dizer que pega fogo do nada ali naquela região. E isso é o que gera dessas árvores baixas de tronco retorcido. Cada retorcida no nó da árvore do cerrado é por uma queimada que aquela árvore passou, ok? Então, ele é importante para manter a paisagem do cerrado. Problemas ambientais que temos dos biomas brasileiros, que também falamos em sala de aula. Destaque aqui para o desmatamento, a agropecuária. Aqui, agropecuária, lembrem-se que é agricultura e criação de gado, mineração, extração de madeira ilegalmente e a biopirataria. Esses são os problemas que nós temos, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, e que vocês têm que ter uma devida atenção aí para fazer a prova, ok? Basicamente era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Façam a prova com muita atenção, muito cuidado. Lembrem-se de olhar sempre o que eu estou pedindo no exercício. Eu falo isso com vocês desde o ano passado, que vocês têm que olhar o que está sendo pedido para vocês não errarem, porque senão vocês colocam coisas que não têm a ver com o que eu estou pedindo. Às vezes tem a ver com a matéria, mas não com o que está sendo pedido no exercício, ok? Boa prova para vocês. Um beijão e até mais.